um abraço carinhoso do açaí. Ainda que eu soubesse que a terra se desintegraria amanhã, mesmo assim, eu plantaria hoje a minha macieira. Era a fala de Martin Luther King Jr., esse homem notável a quem os Estados Unidos e o mundo devem uma grande soma de gratidão pelo movimento libertário que ele estabeleceu nos Estados Unidos em torno da igualdade racial. Essa fala, ela nos desafia, porque se eu perguntasse aos senhores, olha, amanhã você vai desencarnar, não é o mundo que vai desintegrar, o teu corpo vai se desintegrar, o que é que você faria hoje? Provavelmente vocês nem esperariam eu acabar de falar, vocês levantariam e saíam correndo, parece uma barata tonta, sem saber muito bem para onde iriam, porque teriam tantas demandas. Muitos iriam logo para o cartão de crédito, outros para o cheque, outros iriam fazer conta conjunta na segunda-feira antes de desencarnar. Alguns outros iriam tomar uma xícara de açaí para poder descedentar com esse néctar dos céus que Deus materializou e colocou na Amazônia. Muitos outros iriam tentar fazer um processo de negociação na medida em que eu dissesse, olha, eu estou em nome do Divino e o Divino disse que ele está com muita saudade de você e que você tem um encontro marcado com ele na segunda-feira. Você talvez se assustasse e dissesse assim, bem, diz para o Divino, Alberto, que eu gostaria de ficar com ele e terei muito prazer pela eternidade inteira, mas não dá para ele fazer uma moratóriazinha, não é por mim mesmo, porque eu amo Deus, mas é por causa do meu neto, do meu filho, tem tanta coisa que eu queria fazer, e eu queria que ele me desse uma pequena moratória de 30 anos. Ah, Alberto, o que são 30 anos para o Divino diante da eternidade? Somos assim. Quando Francisco de Assis capinava o seu jardim e Frei Leão lhe perguntou o que é que ele faria se soubesse que faleceria no dia seguinte, Frei Leão afirmou de forma categórica, eu continuaria capinando o meu jardim. Martin Luther King Jr. haveria de afirmar que plantaria a sua macieira, mesmo que o mundo se desintegrasse no dia seguinte. Nós não conseguimos viver o cotidiano onde estamos. O aqui e o agora é um desafio existencial, porque estamos movidos pelo um sentimento de ansiedade tóxica que sempre nos projeta para o futuro e estamos ancorados num passado que nos repleta de angústia e nos esvaziamos o presente e o presente deixa de ser uma dádiva, porque a palavra presente já implica em dádiva, mas nós, de algum modo, não conseguimos valorizar o presente e esquecemos essa dádiva do Divino e estamos sempre entre a angústia do passado e a ansiedade do futuro, desconectado do aqui e do agora. E quando se trata de pensar na nossa autorrealização e no nosso planejamento para a construção da felicidade, ela está sempre em algum lugar aonde eu não estou. Essa dinâmica, ela nos dá a exata dimensão de que, filosoficamente, nós não conseguimos fazer da vida uma vida capaz de poder ser saboreada no dia a dia, no exato instante. Nós estamos sempre preocupados e ocupados com o amanhã. Esse amanhã que nos diga respeito, por exemplo, a uma aposentadoria. Ora,
O que faz um ser humano com uma aposentadoria a não ser gastar dinheiro para contornar as suas enfermidades? Mal dá para comprar os remédios. Mas a gente vive fixado numa aposentadoria. Se temos menos idade, se somos, por exemplo, pequenos, temos ansiedade por chegar aos 15 anos. A festa de 15 anos é uma noite, nem sempre agradável, porque alguém bebe ou alguém assume uma posição antissocial e às vezes a festa se transforma numa grande frustração. Mas ainda que ela seja plena, é apenas de algumas horas, no qual, se for uma jovem, dança a valsa à meia-noite. O que é isso? Para se constituir numa realização e no repletamento de uma felicidade que todos ansiamos. Outros apontam para passar no vestibular, que já deixou de ser um desafio, porque qualquer universidade ou faculdade hoje, quando você passa pela porta, eles agarram você e põem para dentro, porque elas se multiplicaram no nosso país. Foi transferido para os concursos, e os concurseiros estabelecem a sua realização e a sua felicidade quando acessam um concurso público e passam. Naturalmente que tem que ser um bom concurso, não pode ser de nível médio, tem que ser de nível superior para me assegurar uma estabilidade. E aí eu me sentirei realizado, ser uma pessoa de sucesso, obterei felicidade. E nós ficamos em torno do concurso, e depois que a gente passa no concurso, como me dizia um profissional da magistratura: doutor, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria o que eu fiz comigo. Vi 3 anos, me transferi para São Paulo, fiz curso para concurso, vendi o almoço para comprar o jantar, vivia um estresse extremo, e esses 3 anos eu estou pagando nesses 4 anos de exercício da magistratura em Belém. Tantos traumas, tantas inquietações internas. Isso é uma maluquice, doutor. Ele fazia terapia para trabalhar as consequências de um concurseiro que passou num concurso, vitoriou, no entanto, não conseguiu se liberar das amarras, dos traumas, dos estresses, de que ele teve que se identificar, usar, se colocar, para poder vencer um concurso que ele achava que ia lhe dar felicidade. Ele está no espaço terapêutico, para trabalhar a infelicidade de um juiz, que é juiz, um concurso onde poucos chegam lá. Mas depois que a gente assume isso, nós colocamos a felicidade num casamento. Ai, quando eu encontrar a minha princesa, o meu príncipe, como se nós fôssemos princesas ou príncipes, a desejar um outro da realeza no encontro inglês, portentoso. É curioso isso. Nós depositamos a nossa felicidade em alguém, e isso está posto já quando éramos pequenos, quando os nossos pais diziam: minha filha, você há de encontrar alguém que vai fazer você feliz. É uma aberração, porque equivale a dizer: minha filha, você é incompetente para ser feliz, você tem que encontrar alguém para lhe fazer feliz, porque a felicidade ninguém nos dá. Felicidade é uma conquista interna, não é um encontro externo. Mas a jovenzinha, o jovem, crescem com essa fantasia de que vão encontrar alguém que vai fazê-lo feliz, vai fazê-la feliz. Notadamente as mulheres, elas crescem, fazem 15 anos, avançam nos estudos e já começam a procurar o príncipe que vai fazê-la feliz. E coitado de nós homens, que temos que fazer feliz uma mulher. Temos que entrar no castelo, montar em cavalos alados, vencer todos os dragões, resgatar uma mulher com um beijo, talvez, no qual ela esteja adormecida na infelicidade duradoura, para resgatá-la para a plenitude, agarrá-la, salvá-la. Qual é o homem que dá conta de fazer tudo isso? Então é infeliz a moça que fica esperando esse príncipe, e é infeliz o príncipe que não consegue fazer tudo isso, e ela fica na expectativa de que ele venha fazê-la feliz, porque a fala da mãe e do pai são falas divinas. Nós temos os nossos pais como representante do Criador na terra, e o são, e tomamos as suas falas e não relativizamos, especialmente quando somos pequenos, porque damos um poder ao nosso pai e à nossa mãe, global, absoluto, e tomamos isso como uma lei.
E é impossível que o meu pai e a minha mãe não estivessem falando a verdade quando me diziam que eu ia encontrar alguém que iria me fazer feliz. Então surgem os relacionamentos, nos quais eu depositava todas as minhas esperanças de felicidade. E encontro a minha alma gêmea. Penso, dentro do prognóstico, da profecia, nossos pais não mentem. Ou pelo menos era assim quando nós ouvíamos as suas falas. As suas falas eram verdadeiras, porque a mamãe já dizia: não faz isso que você vai se machucar. E a gente se machucava. Parece que boca de mãe tem esse condão de gerar sempre uma profecia verdadeira. Então não era possível que tudo que a mãe anunciava, que dava no que ela dizia, não seja verdade quando ela anunciava que eu deveria encontrar, ou que eu haveria de encontrar alguém que deveria me fazer feliz. E quando eu encontro a minha alma gêmea, eu dou-me conta logo de um pequeno tempo que se escoa de que ela não é a minha alma gêmea, ela é a minha algema, ou a alma que geme ao meu lado. Essa cara metade, a qual eu procurava como uma metade da laranja, como se Deus fosse extraordinariamente econômico e nos criasse pela metade. Não entendemos a metáfora da Grécia antiga, que na sua mitologia criava os andrógenos. Eram seres de 4 braços, 4 pernas, 2 cabeças, e que ameaçavam a divindade. E decidiu-se no Olimpo segmentá-lo pela metade. E aí, segmentado pela metade, essas 2 metades haveriam de se procurar uma em relação à outra, porque a sumidade, Zeus, haveria de ir separando as metades, não eliminá-los definitivamente, e aumentar o número dos adoradores do Olimpo. E assim, mais uma vez, nós teríamos as oferendas multiplicadas. Já era o pensamento da comercialização religiosa, aquela época da mitologia. Então as 2 metades se procuram, daí surgiu essa compreensão de que eu tenho uma metade minha que eu tenho que encontrar em algum lugar. E Allan Kardec teve o ensejo de se receber dos espíritos a informação categórica: Deus nos cria inteiros, espíritos. Não criou metades, tampouco metades eternas. E quando o codificador pergunta sobre essa alma gêmea, os espíritos dizem: não existem almas que possam ser a complementação de uma em relação à outra. Existem almas afins. Existem almas que se entrelaçam num nível de paridade, de compreensão, de sintonia, que nós podemos caracterizar liricamente, poeticamente, como gêmeas. Mas não existe uma alma criada para a outra, e metade muito menos, porque Deus é a abundância. Ele gera seres inteiros e integrais. Mas com essa compreensão falida, nós partimos para encontrar o nosso príncipe, que é a nossa metade, e logo nós nos damos conta de que o príncipe é um sapo, a princesa é uma bruxa, e nos sentimos traídos duplamente por alguém com quem nós nos casamos e que não representa aquilo que nós ansiávamos para sermos felizes. Tampouco conseguimos nos liberar da mágoa dos nossos pais, que fizeram uma profecia que não se cumpriu, ou até então não se cumpriu, porque ainda surge a chance de sair dessa relação, procurar uma outra, como faz a maioria das pessoas que mudam de parceiros, mas não mudam de padrão de relacionamento, e encontram a frustração repetidas vezes. Mas a felicidade não está posto, portanto, em alguém que deve suprir as nossas necessidades internas. Como bem diria a metáfora, que fala da autorrealização e da felicidade, mostrando do príncipe que avançara para uma realeza contígua e foi aprisionado, levado ao rei da outra realeza. O rei lhe documentou a pena de morte. O príncipe suplicou à majestade clemência, que lhe desse uma chance. E o rei então lhe disse: então, eu vou lhe dar uma chance porque sou misericordioso e bom. Você terá que me responder a uma pergunta. Se você acertar, você está livre. Se errar, você será morto.
E o príncipe disse: qual é a pergunta, majestade? E o rei disse: o que mais deseja uma mulher? Se você fosse o príncipe, qual seria a sua resposta para a majestade? As mulheres que mais sabem o que elas desejam, o que seria a resposta plausível para liberar o príncipe? É muito difícil saber o que uma mulher mais deseja. O príncipe pensou: um cartão de crédito, um vestido com uma grife, se ela for muito jovem, talvez uma plástica inteira, botox, Restylane, talvez uma pílula de rejuvenescimento, uma poupança. Ficou imaginando, não conseguiu encontrar uma resposta que pudesse ser cabal, plausível, e disse: majestade, dê-me um tempo para responder essa pergunta, porque essa pergunta é muito difícil. O rei disse: como eu sou generoso e bom, eu vou lhe dar um tempo. Conta-se que o príncipe saiu correndo pela realeza, que era em São Paulo, naturalmente, e foi a uma cidade, a outra, procurando saber o que mais deseja uma mulher. Perguntou às paulistas e as respostas não foram adequadas. Aos paulistas e a resposta igualmente não foram adequadas. E à medida que foi esgotando o tempo e esgotando as respostas, sem que ele se sentisse convencido de que seria liberado e que superaria a pena de morte, dando uma resposta correta, ele então decidiu encontrar o filósofo, que sempre na realeza tem as respostas que são adequadas para cada pergunta. E chegou com o filósofo e disse: o que mais deseja uma mulher? O filósofo sorriu e disse: isso ninguém sabe. Ele disse: estou morto. Aí o filósofo disse: tem uma pessoa que sabe. É uma bruxa que fica na periferia da realeza. Então o príncipe se apressou e foi na periferia encontrar uma bruxa anunciada pelo filósofo. Quando ele se aproximou, eis que era uma casa mofenta. Bateu palmas, a porta se abriu rangendo e surgiu uma bruxa asquerosa, com cabelos desnastrados, que apresentou um sorriso e apenas um dente no meio da boca cariado. E ele então disse: eu preciso falar com você. Ela disse: entre. Se você fosse o príncipe, você entraria? Ele então, percebendo que ia morrer ou enfrentaria a bruxa, acessou e disse: eu vim aqui porque a minha vida está nas suas mãos. Eu preciso saber o que mais deseja uma mulher. Ela deu um sorriso e disse: essa pergunta é muito fácil de ser respondida. Ele disse: então, me dê a resposta. Ela sorriu dobrado e disse: mas tem uma contraproposta. Ele disse: qual? Eu disse: se eu acertar, você casa comigo. Se você fosse o príncipe, ele percebeu, ou morria ou escapava casando com a bruxa. Há tantas manifestações na providência divina, quem sabe um raio pudesse matar a bruxa depois que ele acertasse, estivesse liberado. Ficou imaginando na sua fantasia de príncipe e disse: então tá bem, eu caso com você. Ela então olhou para ele bem nos olhos e disse: o que mais deseja uma mulher é ter soberania sobre a sua própria vida. Ele disse: uau! É a resposta. Apressou-se e foi ao encontro do rei. E diante do rei, o rei perguntou: o que mais deseja uma mulher então? E ele disse: o que mais deseja uma mulher é ter soberania sobre a sua própria vida. O rei disse: uau! Conta-se que o casamento foi em Belém do Pará, porque a bruxa era paraense naturalmente. E ele estava na lua de mel. Ela foi para o toalete, ele sentou à cama, botou a mão na cabeça e ficou se perguntando: o que foi que eu fiz da minha vida? Como? Ele tinha acabado de sair das bodas. Ela estava com seu vestido Halloween, com as suas unhas compridas, comia os alimentos com as mãos. E ele estava ali. E de repente, num dado momento, o toalete abre-se e surge uma musa portentosa,
com um vestido branco esvoaçante, descalça, quase como que voejasse, pairasse sobre o ar. Ela movimentava os cabelos ondulantes, dava um sorriso, manifestando a sua arcada dentária com extrema beleza ao vinitente. Ele disse: uau! Sem entender, ela sorriu e ele disse: o que foi? Ela olhou-lhe e disse: é que eu me esqueci de dizer para você que a metade do tempo eu sou bruxa e a outra metade do tempo eu sou princesa. Ele disse: uau! Ela olhou-lhe e disse: você decide se eu devo permanecer à noite princesa ou bruxa e no dia seguinte manifestar a minha outra contraparte. Ele olhou-lhe, estava encantado e disse-lhe: você decide como você quiser ficar agora, nesse momento, se você quiser permanecer princesa ou se você quiser dormir bruxa. Mas depois, antes de dizer isso, ele ainda ficou se perguntando e se respondendo: há muitas mulheres que na convivência social são bruxas, mas que na intimidade doméstica são mulheres que representam a salvaguarda da harmonia familiar. Mas há também mulheres que na convivência social são princesas admiradas, mas só os seus parceiros e filhos sabem o que elas representam no cotidiano da intimidade doméstica. São verdadeiras bruxas, difíceis de serem suportadas. Pensando nessa ambiguidade, ele disse: você decide. Conta-se que ela dormiu princesa. Foi uma noite memorável. Quando deu meio-dia, naquele sol escaldante de Belém, ele acordou. E quando ele olhou para o lado, qual não foi a sua surpresa? Ela estava princesa. Ele olhou e disse: mas como assim? Você está princesa? Ela sorriu e disse: como você me permitiu ter soberania sobre a minha própria vida, eu decidi ser princesa o tempo inteiro. Ele disse: uau! Essa é a metáfora da autorrealização. Nós somos espíritos que alcançaremos a felicidade exatamente não porque encontremos alguém que seja capaz de nos tornar felizes. Nós seremos felizes se, enquanto espíritos habitando um planeta de provas e expiações, dermos-nos conta de que temos sombra e luz na intimidade da nossa alma, e de que é necessário ir à periferia da nossa existência para fazer o enfrentamento do nosso lado bruxo, do nosso lado bruxa, sob pena de, se não fizermos esse encontro, morrermos na mão do juiz, figurativamente falando. Todas as vezes que nós negamos aquilo que nos incomoda, todas as vezes que nós resistimos em olhar para os nossos pontos cegos da nossa personalidade, todas as vezes que negamos o nosso ciúme, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ambição, a nossa agressividade, a nossa impaciência, as nossas encrencas, o rei, representando a lei, faz-nos morrer. Morrer emocionalmente nos relacionamentos frustrados. Morrer intelectualmente quando não conseguimos ascender profissionalmente. Morrermos espiritualmente fazendo conexões espirituais de baixo teor vibratório e instalando obsessões cruéis, difíceis de serem dissolvidas. Morrer fisicamente, porque quem assim não se cuida e guarda mágoa, guarda culpa, guarda essas encrencas na alma, vai em nível de perispírito alterando energeticamente as suas funções que desaguam para o corpo físico, determinando doenças incomparáveis, irreversíveis, cruéis, que a medicina às vezes mal consegue aliviar os sofrimentos. Se nós não resolvemos os nossos problemas internos, a vida nos alcança e faz-nos morrer nos seus diversos níveis, e não conseguimos nos colocar no mundo, porque não conseguimos ir na periferia da nossa existência pessoal, do nosso ser. Não conseguimos acolher de que temos uma parte, nós, uma linguagem espiritista, imatura,
que nós precisamos tratar como num fruto. De um lado o fruto já está saboroso, mas do outro ele ainda está travoso, ele ainda está verde, ele precisa de mais tempo para amadurecer completamente. Assim somos nós. Nós somos uma fruta, um fruto do qual, ou numa árvore, no qual temos frutos sazonados, mas temos ao mesmo tempo frutos ainda verdes, que precisam de tempo para poderem amadurecer. Se nós não conseguimos olhar para essas áreas nossas ensombradas, esses pontos escuros, nós vamos ser travados por esse bruxo interno, por esse sapo interno que bloqueia, que impede-nos de poder ser felizes no aqui e no agora, com a minha parceira, com meu filho querido, o vizinho de porta de um prédio ou ao lado da vila. Me impede de ser feliz porque eu não consigo conectar com meu anjo guardião. Dominado que estou pelo meu lado bruxo, eu fico ancorado nos espíritos infelizes e não consigo me liberar das tormentas, dos processos obsessivos que entram e desaparecem. Eu me conecto, passo um período fazendo o tratamento, me libero, mas como não me cuido, espero que o centro espírita faça por mim tudo e não me cuido, não faço a limpeza interna, o asseio interno. Vem então novamente o rei e determina a morte da minha tranquilidade espiritual e a obsessão se instala novamente. Porque eu não dou conta de fazer a asepsia interior, a asepsia moral. É necessário, portanto, que nesse caminho nós tenhamos a ousadia de ir ao encontro de si mesmo. Porque o que nos faz feliz não é fazer 15 anos, não é passar numa faculdade, não é concluir um curso de nível superior, não é passar num concurso, não é encontrar alguém que eu acho na minha fantasia que vai me fazer feliz, até porque a maioria dos casamentos, segundo o espírito André Luiz, são casamentos provacionais, que trazem pendências de outras vidas, ou acidentais, que às vezes não tem nenhum ascendente espiritual, e eu crio relações às vezes difíceis de serem mantidas. A minha felicidade não está num corpo que, por mais belo e saudável que seja, o tempo se encarrega de enfeiá-lo, de desvitalizá-lo e de aprumá-lo para o adoecimento inevitável na terceira e na quarta idade, segundo a gerontologia. É necessário, portanto, que eu compreenda que a minha felicidade, ela não está fora, nas coisas externas, de que ela é resultado de um autoencontro que me permite a minha realização interna. E o maior inimigo de você está dentro de você, no seu mundo íntimo. Não é um obsessor encarniçado que não abandona você há 3 vidas, há 3 encarnações a quem você lesou, a ele e a sua família. O pior inimigo do ser humano, ele próprio, que tem nas cercanias do seu mundo um lado periférico que lhe boicota a existência. Enquanto nós não assumirmos a soberania sobre nós mesmos, nós andaremos manco na via evolutiva da humanidade. Nós não conseguiremos deslanchar no nosso comportamento, que deverá ser assinalado pelo aprendizado contínuo. Enquanto nós tivermos esta ou aquela manifestação de sombra bloqueando-me a caminhada, eu não conseguirei avançar de modo algum para ser pleno nos relacionamentos afetivos. Tratando casais, na psicoterapia profissional, eu vejo isso. As mulheres e os homens procurando a sua cara metade. Pessoas, às vezes, honestamente, com uma boa intenção de fazer uma boa parceria. E muitas delas me perguntam, eu sei que isso não é da terapia, mas o espiritismo, porque sabem que eu sou espírita, o espiritismo não diz alguma coisa sobre isso? O senhor não está vendo nada? Eu, particularmente, mal vejo com os olhos. Já tenho que botar óculos. Não tenho nenhuma mediunidade específica, graças a Deus. Porque se tivesse, coitado de mim, espírito inferior com mediunidade sofre muito. Acho que Deus achou que eu não ia dar conta, me veio blindado, sem mediunidade.
E eu digo, olha, eu sou médico, não sou médium. É diferente. E então começo a fazer uma análise psicoterapêutica, valendo-me do conhecimento reencarnacionista, e logo identifico que a pessoa está procurando uma fantasia, está procurando alguém que lhe venha preencher para que ela possa ser feliz. E não se libera da bruxa interna, do bruxo interno, resultado da sua história de vida educacional, no qual seus pais lhe implementaram várias manifestações psicológicas que foram introjetadas, dos quais esse ser agora adulto ou jovem não conseguiu ainda se desvencilhar, porque nunca fez o alto mergulho proposto por Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Nunca fez esse processo de autoconhecimento. E por não ter feito isso, vai para fora achando que a felicidade está nos braços de alguém que haverá de acolhê-lo. E fico logo esclarecendo que não é nenhuma mandinga, porque algumas pessoas dizem assim, será que não fizeram trabalho para mim? Eu digo, olha, trabalho é uma ocupação útil, segundo os Espíritos. E é sempre bom. Agora, se fizeram encrenca para você na encruzilhada, isso não afeta você, porque se afetasse, o campeonato da Bahia terminava empatado sempre. Então não creia nisso. Creia no seu poder de transformar a sua vida. Vamos olhar a sua história de vida. E quando a gente vai olhar, a gente vê as encrencas. Relacionamento parental dos seus pais, em nível conjugal de péssima qualidade. Relações odiosas, às vezes com agressões morais e físicas. Desqualificações recíprocas, no qual a criança, vendo esses pais se relacionando, ela introjeta esse modelo pelo qual ela rejeita, de uma forma inconsciente. Ela cresce, quer encontrar uma pessoa extraordinária, mas internamente há um inconsciente que diz, não, você vai sofrer, não, você vai sofrer, porque para aquela mulher, por exemplo, ela acha que vai encontrar um homem similar ao pai, que tratava mal a sua mãe. E ela quer no nível consciente, mas no inconsciente, o inconsciente trava. E as relações que ela procura são relações sempre que não dão certo. Um outro dia eu vi uma jovem. Ela disse, eu não sei porque eu não dou certo afetivamente. Era o 4º relacionamento interestadual. Ela não conseguia se relacionar com os homens de Belém do Pará. São 2.500.000 pessoas na grande Belém. Ela não conseguia encontrar um homem com o qual ela pudesse se relacionar. Tinha que se relacionar com o paulista, tinha que se relacionar com... Paulista tudo bem, né? Relacionar com um brasiliense, se relacionou com um mineiro. Ela relacionou 4 últimos relacionamentos. Ou seja, um relacionamento de internet, telefone, Skype. Ora, tem que ficar escaldada com o Skype, porque é impossível que o relacionamento evolua. Eu olhando para ela, disse-lhe, do que é que você tem medo? Mas eu não tenho medo, me relaciono. Eu digo, não, você só cria relacionamentos impossíveis, como algumas outras mulheres que só se apaixonam por homens casados, ou homens jovens que se apaixonam por mulheres casadas. Procuram um relacionamento que não tem como prosperar. São escolhas inconscientes, a pessoa escolhe e não dá certo. Enquanto ela não vai interno para fazer o autoconhecimento e encontrar a bruxa e assumir o autodomínio, ela não será feliz. Não será feliz. Não é falta de alguém, não é falta de gente. Eu costumo até brincar, eu vou marcar um encontro dessas 2 turmas e apresentar, para que eles possam se encontrar. Mas mesmo que fizesse isso, eles não se encontrariam, porque é um desencontro interno. Outro dia eu vi um rapaz, tinha uma mulher adorável, segundo ele, um anjo em sua vida, deu-lhe 2 filhos, e de repente ela faleceu. Ele ficou viúvo, e pasmem, depois de 1 ano, ele encontrou uma outra mulher, um anjo, ao ponto da família, que tinha a adoração pela falecida, fazer, a princípio, um processo de rejeição da segunda parceira, ao ponto da parceira dizer, chamar a família,
A sogra, especialmente, dizia: olha, eu sou fulana de tal, outra fulana era de tal, era tal, mas eu quero dizer que eu tenho a minha dignidade, eu tenho o meu comportamento, e fez uma fala para a família, porque a família não conseguia acolher, depois de um ano, uma outra pessoa que pudesse ser colocada no lugar daquela primeira que era idolatrada. Disse-me o casal diante da minha frente. Logo tudo cedeu, e o esposo disse: agora a minha família adora ela também. Porque, doutor, ela é um segundo anjo que apareceu na minha vida. Eu olhei para ele e disse assim: olha, não diga nada a ninguém que você encontrou duas mulheres no espaço de menos de um ano, todas duas absolutamente nos trinque, como diz os jovens. Ele sorriu e me disse assim, ele é espírita, ele disse assim: doutor, ela não. Doutor, eu fico me perguntando o que Deus está querendo de mim fazendo esse grande investimento. Olha o olhar dele. Então não é falta de pessoa, é falta de autoencontro e conexão com o seu projeto existencial. Porque às vezes a gente reencarnou para ser feliz, sim, encontrando um pé de chinelo. Uma alma sofrida, na qual você vai ter que tutelar a vida inteira. Ou você é o pé de chinelo da outra pessoa que lhe atura. E esse é o projeto de felicidade. Porque a gente acha que felicidade é encontrar uma pessoa que a gente não precisa nem falar, porque a pessoa já capta o que a gente quer e faz todas as nossas vontades. Isso é fantasia de criança, meus amigos. Porque o acasalamento é uma experiência laboratorial de evolução a dois, no qual nós vamos nos encontrando um com o outro, na medida em que nós nos vemos através do outro, trabalhando as nossas imperfeições. Não existe, portanto, essa ocorrência desejável do ponto de vista da felicidade que nós estabelecemos como meta do ponto de vista da família para alcançarmos a plenitude e a autorrealização. Só mergulhando internamente e profundamente nós conseguiremos, fazendo essa relação pré-nupcial, casando-se consigo próprio, você estará pronto, porque assegurará uma autodomínio, a soberania de si mesmo, e estará pronto para encontrar uma outra pessoa, para estabelecer um relacionamento de plenitude, de grandiosidade, denso. Um relacionamento que não precisa ser de pessoas iluminadas, mas são de pessoas que se bem querem, que se esforçam para crescer no relacionamento conjugal no cotidiano. Às vezes muito diferentes uma da outra, às vezes uma mais evoluída, uma menos evoluída, fazendo aquilo que André Luiz chama de casamento sacrificial, no qual uma tutela e arrasta a outra, convidando-a para a evolução. A felicidade, portanto, ela não está nas moedas, ela não está no valor pecuniário de uma herança, quando muitos se acham que se realizarão através de uma profissão que lhe dê um bom rendimento, ou então de uma herança. Se o vovô, a vovó, o papai ou a mamãe morrerem, eu vou ficar numa boa, vou me realizar porque terei muito dinheiro. Dinheiro não traz felicidade, é fruto do trabalho. Ele sozinho às vezes é uma maluquice. Eu tenho um amigo que ganhou na Mega Sena. Aliás, os meus enteados têm essa fantasia de que vão ser felizes a despeito de conversarmos sobre o assunto, se ganharem na Mega. Não pode ser na Loto, tem que ser na Mega. E eu estava conversando com eles, a minha enteada se aproximou de mim e disse: tio, você já jogou alguma vez na Mega? Eu digo: não, por isso não ganhei, brincando com ela. Ela disse: então, risque esses números aqui. Eu digo: 10% para o Jardim das Oliveiras. O Jardim das Oliveiras é a instituição periférica de Belém do Pará, no qual a gente assiste famílias miseráveis e faz um atendimento, portanto, socioeducativo nesse espaço, à luz do pensamento espírita. Ele disse 10% para o Jardim das Oliveiras. Era uma Mega que estava acumulada, muito dinheiro. E aí eu estava no quarto, ela entrou com um caderninho fazendo as contas de como é que ela ia usar o dinheiro. Eu digo: meu Deus, ela está acreditando que vai ganhar. Eu digo: lá que ganhe. Eu digo: olha os 10% do Jardim. Não, está garantido, está garantido. Aí entrou meu enteado, que é mais maduro, e disse: não, eu vou dar tudo para Deus. Quando ele disse vou dar tudo para Deus, eu achei que era o Espírito Santo que tinha incorporado. Eu digo: mas como assim? Porque ele é assim, faz a Deus assim.
Eu digo, como assim, Salvinho? Ele chama-se Salvio, carinhosamente Salvinho. Ele disse, não, eu vou dar tudo que eu ganhar, eu vou dar para Deus. Eu digo, não é possível, tu está com febre. Tu vai dar tudo para Deus? Como é que é isso? Ele disse, não, peraí, deixa eu te explicar. Eu vou pegar esse dinheiro, vou aplicar. Gente, ele fez uma engenharia econômica e ia pagando para Deus, e não sei em quantos anos ele ia dar o prêmio para Deus. Ou seja, ele não ia dar para Deus, ele ia pegar, aplicar, viver, e aquilo que fosse rendendo ele ia pagando para o divino até morrer. Eu digo, tu acha que Deus é burro, né? A gente acha, tem essa fantasia de que Deus não nos conhece. Nós achamos que o dinheiro faz a felicidade. Eu tenho um amigo que ganhou, e desde que ele ganhou, ele me disse, uma soma vultosa, ele disse, eu perdi a paz, porque os meus filhos têm que ir com segurança para a escola, a minha casa agora tem que ser blindada, eu tenho que tomar N preocupações, porque eu não consigo ter paz, porque eu tenho medo de sequestro, que sequestre os meus filhos. Ele disse, eu era feliz e não sabia, eu era de classe média, agora que eu tenho muito dinheiro, eu perdi a paz. Nós achamos que nos realizamos se tivermos muito dinheiro e seremos felizes. O espírito, diria Allan Kardec, em um Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo que o homem conseguisse agregar fortuna, saúde, juventude, beleza física, ele não conseguiria necessariamente afirmar que a felicidade estaria com ele. Efetivamente, há pessoas de uma beleza física incomparável, são jovens, têm uma fortuna, status, prestígio social, poder, têm tudo aos seus pés, mas não se têm. E porque não se têm, são infelizes, vazias, não se realizam, almas atormentadas, que dispõem de tudo quanto julgamos que promove a realização e a felicidade de uma pessoa. No entanto, vivem crises existenciais, lançam-se para os psicoativos, para as drogas, na tentativa de preencher o vácuo, ou para anestesiar o sofrimento existencial, a dor da alma que não conseguiu planificar-se, porque não conseguiu conectar-se ao divino, às leis de amor, porque fez um movimento só para fora. E a felicidade não é um movimento para fora, é um movimento para dentro. Elas dispõem de status, de uma soma vultosa nos bancos, um patrimônio, detém às vezes a arte da genialidade no campo da literatura, no campo da música, no campo do esporte. É uma pessoa que tem o prestígio, às vezes mundial, no entanto, não consegue ser feliz. Vejam Dom Diego Maradona, com as suas pernas roliças, os seus dribles desconcertantes, tendo o presidente do seu país e uma juventude mundial colocada aos seus pés, sempre vitimado pela dependência química, aqui e acolá viajando para a Europa para fazer internamentos, fugindo das orientações médicas, experimentando os efeitos da drogadição no seu corpo e os médicos não sabendo o que fazer com ele. Um homem pigmeu espiritualmente, muito embora tenha tudo o que nós julgamos que faz a realização de uma pessoa. Um ser de sucesso, mas infeliz interiormente. Michael Jackson. E assim nós vamos permeando os grandes ícones mundiais que estão postos, mudando apenas de figura, mas essas representações dão-nos conta da infelicidade, mesmo sendo uma pessoa muito prospectiva, que tenha o domínio, o poder, como Alexandre Magno, que avançava nas suas conquistas intermináveis, ia em direção à Índia, encontrou Diógenes, o grande filósofo da escola cínica na Grécia, e ele, sabendo de Diógenes, marcou o encontro com Diógenes. Diógenes estava tomando sol, nu, estabeleceu o encontro com Alexandre o Grande. E Alexandre ficou encantado com aquele homem destemido, que de modo algum se intimidava com a presença daquele homem belicoso,
que a humanidade, salvo Napoleão, não conhecia nenhum outro igual a ele. Talvez ele mesmo seja o próprio Napoleão reencarnado. E ele, diante de Diógenes, estabeleceu, encantado com a sua fala, perguntou-lhe o que é que ele poderia fazer, porque ele queria segui-lo, mas ele não poderia seguir agora. Ele tinha que primeiro conquistar a Índia. E Diógenes disse, prenunciando aquilo que deveria ser a sua morte: você não conseguirá voltar da Índia. Como de fato ele não voltou, foi assassinado. E ele disse: mas o que é que eu posso fazer por você? E Diógenes, despido, portanto, sem nenhum adorno, disse: o máximo que você pode fazer é se afastar um pouquinho, porque você está na direção do sol, para que eu possa receber a luz do sol. Dizer isso para Alexandre Magno era o cúmulo da ironia. Ele ironizou aquele homem que era perdido de si mesmo. Alexandre Magno foi um dos homens mais estrategista que a Terra já conheceu, mas ele tinha uma encrenca com a mãe e com o pai internamente. Ele não sabia que ele estava conquistando os povos, os países, mas na verdade o seu grande desafio era conquistar-se no conflito que ele tinha internamente com o pai e com a mãe, que ele não resolveu. Desencarnou e não resolveu, não dissolveu a sua encrenca. Só é feliz o homem que encontra-se a si próprio. Foi assim que os espíritos responderam a Allan Kardec: conhece-te a ti mesmo. E o codificador perguntou: mas como? Compreendemos a grandeza dessa máxima, mas como é que pode um homem conhecer-se a si mesmo, transformar essa máxima de forma eficaz, útil na sua vida, para que ele possa fazer esse caminho do autoconhecimento? E Santo Agostinho responde: a necessidade de fazermos a reflexão como um comerciante diariamente na nossa consciência e na periferia do nosso ser. O que eu fiz para o outro, o que eu fiz para mim mesmo, o que eu fiz contra a lei da natureza, o que eu fiz para contra o Criador. Ouvir os inimigos que nos falam das verdades com mais propriedade do que os amigos, e fazer o nosso balanço do nosso dia moral, para nos encontrarmos, para sermos soberanos de nós mesmos, para incluirmos as nossas bruxas, os nossos sapos. E quando nós incluímos, quando nós assumimos a soberania, já não há mais necessidade da bruxa permanecer em nós mesmos. Já não há necessidade da morte moral, da morte espiritual, da morte física, da morte psicológica, da morte social. Às vezes somos uma pessoa que não conseguimos nos relacionar socialmente. Ficamos atrás de uma máquina, no computador. Temos uma relação virtual, mas não virtuosa, porque não conseguimos encarar um grupo de 5 pessoas, porque temos fobia social. Estamos aprisionados pela nossa bruxa. Meus amigos, se você quer ser feliz, vá ao encontro de você, para se dar conta aonde estão os pontos que estão segurando a tua realização. Deixa de lado a utopia de que algo externo vai te fazer feliz, inclusive uma pessoa, que seja a mãe, o pai, o esposo ou uma esposa. Mesmo os filhos não são capazes de nos fazerem felizes, porque às vezes são espíritos atormentados e não conseguem se beneficiar da educação e deslocam-se nas drogas, na criminalidade, ou falecem muito cedo, deixando um grande vazio no coração, porque eu coloquei a minha felicidade nas mãos de um filho. Nunca coloque a felicidade na mão de alguém. A felicidade está onde você coloca. Infelizmente você coloca fora, você não coloca onde você está. Não é uma proposta de egoísmo, é uma proposta espírita de que o homem é feliz de dentro para fora. Se eu coloco a felicidade num filho, por exemplo, ou num esposo, se ele me abandona, eu sou infeliz. Se o filho desencarna, eu talvez não consiga superar a perda, como me disse uma senhora. Eu vivi, doutor, para o meu filho. Eu tinha tanto cuidado com ele, que como eu não conseguia evitar que ele saísse à noite, algumas vezes, eu mantinha acordado, dizia: meu filho, eu estou lhe esperando. E eu só ia dormir depois que ele chegasse, 4 horas, 5 horas. Como eu esperava, ele chegava mais cedo para me poupar o sono, a fim de não me proporcionar, no dia seguinte, um trabalho cansado. Doutor, eu cuidei tanto do meu filho.
fazia 1000 recomendações. Ele era o amor da minha vida, era a minha felicidade, até um dia em que ele, numa noite, atravessou uma preferencial. E o ônibus lhe tomou e matou meu filho com 21 para 22 anos. E ela chorava e dizia: doutor, eu estou há mais de um ano. Voltei ao trabalho, saio do trabalho, entro pelas portas do fundo, subo para a minha suíte e só saio da minha suíte para o dia seguinte para o trabalho. Vou do trabalho, venho pela minha suíte. Ao longo desse 1 ano e meio, eu não penetrei nenhum outro compartimento da minha casa. Com saudade do meu filho e com culpa. Porque, doutor, se é verdade que Deus já havia marcado para levar o meu filho, eu lhe subtraí a existência, porque mal eu deixava ele respirar, procurando protegê-lo. Se eu soubesse que ele ia morrer tão cedo, eu teria deixado ele viver a vida, e eu não deixei ele viver a vida. Então eu sou uma mãe desgraçada, porque perdi o meu filho, e me sinto culpada porque não deixei o meu filho viver os seus 20 e poucos anos. Depressiva, meus amigos. Aquela mãe chorando diante de mim mesma, esfacelada. É lógico que uma mãe não pode ser feliz vendo um filho contrair vinculações com as drogas. Mas o conhecimento espírita faz com que essa mãe não seja infeliz ainda que isso aconteça, porque ela sabe que mesmo as drogas, na pior das hipóteses, levando à desencarnação, ainda assim não matou seu filho, tirou-lhe o corpo, e ela poderá, como anjo tutelar, ainda ajudá-lo a resgatá-lo, porque ninguém pode andar pelos pés dos outros. Temos essa consciência. Nós sofremos, mas não nos desequilibramos. Nós experimentamos a dor de ver um filho que entrou pelo descaminho, mas nós não precisamos ir no descaminho buscar o filho caindo no mesmo buraco, no mesmo fosso. Nós nos mantemos de pé para que quando ele manifeste a possibilidade de voltar, eu esteja de pé para lhe dar as mãos, para lhe socorrer no movimento da construção da felicidade dele, porque é ele quem vai construir a felicidade dele. Eu coparticipo, mas eu não posso dar a felicidade para o outro. Nós, mães especialmente, temos a expectativa de fazer os nossos filhos felizes. Mãe é como alguém que decidiu ter um coração fora do corpo, tendo um filho. Um coração fora do corpo você não controla. Você está sempre ansiosa. E aí a infelicidade é inevitável. Temos que entender que o nosso filho não é nosso filho. É um filho da ânsia da vida por si mesma, como diria Khalil Gibran. Vem através de vós, mas não vos pertence. O Espiritismo nos diz que os nossos filhos são empréstimos, pérolas que o Criador nos entrega para que nós, como co-criadores, dando-lhe um corpo, possamos ajudá-lo no seu caminho evolutivo, para que ele, a exemplo de nós mesmos, encontre a felicidade numa parceria. Mas você não pode ser feliz pelo seu filho do mesmo jeito que você não pode tomar água por ele. Você não pode ser feliz pelo seu filho do mesmo jeito que você não pode tomar banho por ele. Cada um tem que alcançar a soberania de si mesmo. Mas você pode exemplificar, pode ajudar, pode envolvê-lo no seu amor. Mas a escolha final é sempre dele. Quantas mulheres e homens fazem isso e o parceiro ou a parceira abandonam? Mas nem por isso precisarão ser infelizes, porque o outro desertou. Poderão assumir a sua vida, manter-se na sua posição, porque é melhor amar do que esperar ser amado. Porque quando a gente espera ser amado, a gente pode experimentar a frustração do abandono. Autodomínio sobre si mesmo, caríssimos amigos, para exercer a autoiluminação e poder ser feliz aonde nós estamos, no aqui e no agora. Ser feliz porque você está sentado nessa cadeira, porque você poderia estar num hospital, numa UTI. Ser feliz porque você está ouvindo, porque nessa noite muitas pessoas ficaram surdas em patologias que alcançam neurologicamente o ouvido interno.
Ser feliz porque você andou até esse espaço. Há muitas pessoas que não conseguiram espreguiçar nesse amanhecer. Fizeram um acidente vascular cerebral e não conseguem esticar os braços. Se quer pedir ajuda, apenas gemem em função de uma alteração vascular que afeta a língua. Nós poderíamos ser felizes porque estamos sentados ao lado de alguém que a gente ama. Nós podemos ser felizes porque somos espíritas. E ainda que a morte se nos advisse amanhã, nós poderíamos ser felizes porque estamos cultivando o bem nesta manhã, neste domingo. Ser feliz, espiritisticamente falando, é viver o amor no aqui e no agora. Conectado, portanto, com o divino, com Deus, assumindo a soberania, mesmo tendo um corpo que não é lá essas coisas de beleza. Às vezes um corpo feioso, ao qual a gente deve ser feliz por ter nascido tão feio, porque a feiura foi a nossa salvaguarda de felicidade nessa encarnação. Porque a beleza nas 3 últimas encarnações fizeram-nos perder a existência corpórea. Então a gente programou nascer feio que dói, para não doer após o término da nossa desencarnação. Nós não temos nenhum atrativo na fisionomia, no corpo, e assim ficamos de alguma forma livres dos assédios que nós não conseguiríamos de modo algum resistir. E cumprimos o que Jesus disse: teu olho é causa de escândalo, arranca e joga para longe de ti. Se a beleza é causa de escândalo, arranca e joga para longe de ti. Aí a gente nasceu feio. Queríamos nascer na Suíça e reencarnamos no interior do Brasil. Queríamos ter uma família maravilhosa e temos os nossos pais que nós merecemos, e podemos ser felizes admitindo que temos os pais que temos. Necessidade para evoluir, ser felizes, porque somos funcionário público e não ganhamos o dinheiro que gostaríamos de ganhar, muito menos na Mega Sena. Se você não compreender isso, você 8 horas trabalhando numa repartição pública é 1/3 da tua vida biológica de trabalho que tu vai jogar no lixo. Então, se 8 horas eu estou na repartição pública, eu vou botar um jarro, mas eu vou botar com o meu dinheiro? Vou. Já que não há possibilidade do dinheiro público ornar o meu espaço de trabalho, eu vou iluminar o meu trabalho. Levo um quadro, higienizo, porque aquilo eu vou passar 8 horas trabalhando ali. Vou atender as pessoas que não tem nada a ver com o meu salário, vou atender. Ah, mas eu ganho muito pouco, eu vou atender esse povo aqui. Não importa, é o seu irmão que está chegando. E você vai ser feliz por atender as pessoas alegre, por estar fazendo uma atividade plenamente, por estar onde você está, amando cada pessoa que está diante de você, no trabalho que não é o que você queria, mas é o que a vida lhe ofereceu, no corpo que não é o que você achou que poderia ter, mas é o corpo melhor para tu aproveitares a reencarnação, o país, a família melhor, mais adequada, veio tudo a teu favor, e por isso deveríamos nos sentir felizes, até com limitações físicas, deveríamos nos sentir felizes e poder cantar a felicidade, porque amar nos dias de glória e ser feliz é uma mera consequência. O desafio é poder amar e ser feliz nos dias problemáticos, no cotidiano. Ser feliz tomando uma caneca de açaí, comendo maniçoba em Belém do Pará, é uma felicidade, porque são 2 iguarias incomparáveis. Mas ser feliz comendo feijão com arroz de cada dia e poder agradecer a Deus é a arte que está presente em Francisco de Assis, quando capina o seu jardim, que está presente em Martin Luther King Jr., quando diz: eu plantarei a minha macieira hoje, ainda que o mundo viesse a se desintegrar amanhã. Meus caros amigos, ser feliz é colocar a felicidade aonde você está, e no exercício do amor, conectado com o divino, soberano sobre as suas próprias forças a cada dia, indo ao encontro da periferia, para poder fazer a inclusão do seu lado bruxa, transformando sombra em luz, faz com que a cada dia que passe,
você faça do aqui, do agora, de todos os dias, o saboreamento de estar encarnado e poder cantar ao divino, o encontro com Deus, porque quem encontrou o amor a si próprio não consegue deixar de amar o outro, e quem ama o outro encontra o divino, e ao encontrar o divino nós damos-nos conta de que a realização interna e a felicidade é resultado de um autoencontro amoroso que eu projeto para o próximo, no qual eu encontro Deus. E aí já não mais será possível, necessário, perguntar como pergunta o poeta: quem foi que fez o sol tão vivificador e sua luz fulgurante cheia de esplendor? Os trilhões de estrelas que se vinculam no céu, as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste e o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio, o trovão? Fez a primavera, o outono, o inverno e o verão, o perfume das flores, o som, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar. Quem foi que fez o ultravioleta e o infravermelho, e fez da lagarta surgir a bela borboleta, os clarões da luz do sol e o cantar do rouxinol? Quem foi que fez as feras bravas, a asa de um inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível, pulga saltitante, fez o passo lerdo, tardo do elefante? E o colibri, com minha sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco e o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia, e o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredirem as regras naturais? As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, e um elo mais acima, a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundo que nós nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imerso nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e inimitável, sublime e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada? A tudo movimenta sem nada se mover, criando e transformando, criando e dirigindo, transformando e agindo. Quem tem tanto poder? Pergunto às outras vozes: quem me podeis dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus.